Alô, minha gente! Clotilde comenta no ar. Como prometi, voltei, como se dizia antigamente, depois de um longo e tenebroso inverno. Estou aqui de novo, depois de tantos anos fora deste canal, pelo menos uns 3 ou 4. Vamos fazer a conta depois. Então hoje eu tenho algumas coisas muito interessantes para conversar com você nesse primeiro episódio dessa retomada. E uma dessas coisas é uma história que eu quero contar a você e que se passou em torno de Catarina da Rússia, o enciclopedista francês Diderot e a sua biblioteca. Mas só vou contar daqui a pouco, agora não. Por que é que eu demorei tanto a retomar o Clotilde Comenta? Quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, fique sabendo que mais ou menos em 2017 eu inventei de fazer uns vídeos comentando as coisas que eu lia. Aí comecei também a comentar os vídeos que eu via, comecei a comentar o que eu encontrava pela rua e etc. E os vídeos fizeram assim, tiveram um retorno muito legal. Eles estão no meu canal, no Clotilde Tavares, @Clotilde Tavares, no YouTube, você encontra, e estão reunidos numa playlist chamada Clotilde Comenta. Este de hoje vai inaugurar uma playlist chamada Clotilde Comenta 2, para separar a primeira fase da segunda fase. E lá na primeira fase você já tem aí coisa de mais de 60 vídeos. Pois é, eu sou uma moça produtiva. Produtiva e um pouco dispersa, por isso que eu tenho aqui um papel para me orientar nesta nova fase, porque na outra eu era incontrolável e tinha horas que eu não sabia mais nem o que estava dizendo. Eu continuo assim, mas pelo menos eu tenho um papel como desculpa. Pois muito bem, por que foi que passei tanto tempo fora? Minha gente, a pandemia. Eu fiquei, logo no início da pandemia, eu fiquei meio desorientada. Eu não tive Covid, a não ser no ano passado, em 2021, já depois das vacinas, mas eu fiquei muito doida com esse negócio da pandemia, tudo fechado, tudo trancado, os canais de comunicação cortados. Isso me afetou muito, afetou o meu processo criativo que precisa da comunicação. E é uma comunicação que a própria, aliás, que a simples tela não preenche tudo. Eu também preciso sair e dar uma rodada por aí, pela rua de verdade. O principal é aqui, eu acho. Eu trabalho e produzo na minha casa, na minha sala, no meu computador. Mas eu preciso dar uma volta nos arredores. Quem dizia isso era Mário de Andrade. O escritor precisa exercer a vadiagem, precisa vadiar. Vadiar no sentido de andar a esmo, de flanar, como dizia o nosso querido Baudelaire. Pois bem, mas vamos para frente, e agora estou voltando nessa segunda temporada. Vocês, se não viram, deveriam ver o meu podcast, que está aqui também no YouTube, com o título de Romanceiro Vivo. É um podcast que ficou muito legal, muito interessante. São 8 episódios sobre o romanceiro tradicional ibérico cantado. E vai lá para saber o que é isso. É interessante, é legal, é curioso. Uma das características deste podcast é isso que você já deve estar notando, que é desarrumado, desajeitado. A luz é mal feita, não sei fazer luz. Eu sei enquadrar, porque eu boto aqui no meio, ó, boto a minha cabeça bem debaixo da luz da câmera, aí fico enquadrada. Arrumo mais ou menos o que tem aqui por trás e acendo aqui acolá uma luz. Quando eu olho que acho que eu estou bonitinha, vamos embora, sigo em frente. Seguro na mão de God e go. É assim que eu faço. Então isso aqui não adianta você querer me ensinar, dizer, ai, Clotilde, ia ficar tão melhor, mulher, se você botasse uma luz aqui, um rebatedor aqui, ou o povo que eu conheço, o povo de teatro, porque eu sou uma pessoa de teatro que não entende nada de luz, acontece também. Aí o povo chega aqui e diz, mulher, se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, um abajur virado para tal canto, um pano verde pendurado na frente daquela luz, não sei o quê.
Não adianta, não faço, não tenho paciência. Inclusive você vai ouvir os ruídos do computador, os ruídos dos vizinhos que entram e saem, o cachorro que late, o picolé de caicó, às vezes, essa hora não, porque eu já estou de noite, mas às vezes quando eu gravo de dia, o picolé de caicó passa aí na esquina fazendo barulho. O pessoal joga bola aí no Ateneu, que é o colégio em frente, faz parte da vida. Eu não estou no estúdio, estou na sala da minha casa, na minha mesa de trabalho. É aí que eu gosto de ficar. Agora, tem aqui um item que é para eu não me esquecer. Toda vez eu me esqueço. É uma coisa que eu inventei. Chama-se Ritual da Felicidade. O Ritual da Felicidade é: 1. Inscreva-se no canal. 2. Clique na mãozinha, tem uma mãozinha aí, uma mãozinha assim bem bonitinha, você vai lá e clica para dizer que gostou. 3, ativa o sininho para que seja avisado de qualquer episódio novo que chegar. 4, comente. Tem que comentar lá. Ai, Clotilde, adorei. Ai, Clotilde, detestei. Ai, Clotilde, você é uma chata. Aí vem outro e diz, não, não é chata não. O outro diz, é chata. E começa aquela polêmica. Isso é ótimo, significa, isso é engajamento, meu bem. Aprendi que mesmo essas arengas bestas servem para elevar o nível do canal. Elevando o nível do canal, eu posso ter direito a fazer uma série de coisas técnicas lá dentro do YouTube que eu preciso ter um mínimo de seguidores para isso, tá? Tem também a questão da monetização, mas eu sou uma pessoa modesta, eu nem penso nisso, porque eu tenho poucos seguidores, eu acho que daqui que eu chegar a ganhar, sei lá o quê, R$2 no YouTube, vai demorar muito ainda. Aí já tem o povo aí do marketing, diz, não diga isso, porque atrai energias, não sei o quê. Gente, eu já passei da idade de acreditar nessas coisas. Então vamos embora. Eu estava onde? 4 comenta. Sim, 5, tem uma coisa importante. Fica até o fim do vídeo. Fique até o final, que é para o YouTube saber que você gostou tanto que assistiu todos. Geralmente dura 10 minutos, mas esse aqui vai durar mais, porque é o primeiro e eu tenho algumas coisas para dizer. Então, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou fazendo, eu não vou dizer isso toda vez não, mas então preste atenção. Eu não sou muito afeita a Instagram. É aquela tela pequena, dói meus olhos, vocês sabem que eu já sou velha, né? Então, tenho pena aqui da coroa e não me mandem nada pelo Instagram. Meus canais são o Facebook, onde eu escrevo 3, 4 vezes por semana, e o YouTube, onde eu publico meus vídeos, meus podcasts, etc. Falei no podcast Romanceiro Vivo, que tanto está aqui como, como está no Spotify. E eu estou com 3 ou 4 novos trabalhos engatados. Um deles é uma websérie sobre um aspecto da cultura popular, uma peça de teatro que estou readaptando para ser encenada por um grupo da cidade, outra peça também não inédita, também em fase de possível, quem sabe, remontagem. Então, quando essas coisas forem ficando mais consistentes, eu vou adiantando para vocês. Hoje, aí sempre eu trago, para quem está chegando aqui pela primeira vez, sempre eu trago uma sugestão de leitura ou de série como chama, de televisão. Eu gosto muito de série, gosto mais de série do que de filme. Então hoje eu tenho um sujeito aqui que vocês vão gostar muito dele. É o escritor Augusto Monterosso. Esse escritor é um escritor, cadê os óculos, Jesus? É um escritor natural da Guatemala, mas por conta da parte política e tudo, ele exilou-se no México, onde viveu toda a sua vida, publicou muito. Se vocês escreverem eu vou deixar aí nas notas do episódio, se vocês escreverem no Amazon, vocês vão encontrar muitos livros dele. E eu tenho 2, mas eu me apaixonei por ele por causa desses dois livrinhos. Um chama-se Obras Completas e Demais Contos. Tá vendo? Ele já está brincando já no título. Porque se obras completas, se são obras completas, ali parou. Mas não, ele tem obras completas e outros contos. Não sei quem foi que traduziu isso por Demais Contos, eu achei uma bobagem. Em uma edição brasileira, sei lá. Eu tenho a edição em espanhol. Olha aqui.
É uma lindeza esse livro. Então, são contos mais ou menos longos, muito interessantes, e a edição em português, esse aqui não, mas a edição em português tem umas ilustrações maravilhosas, como também são as maravilhosas ilustrações desse aqui, A Ovelha Negra e Demais Fábulas. Ah, então foi daqui que eu tirei o demais, tá bem na cabeça? O demais que eu disse que estava no outro título, foi daqui que eu tirei, e não que eu vi em algum lugar. Então, A Ovelha Negra e Demais Fábulas. São historietas, são fábulas, historietas curtas, desenhos maravilhosos. Olha isso. E ele tem cada coisa muito engraçada. Vamos ouvir a história da barata sonhadora? A barata sonhadora. Eu não sei se vocês sabem. Oh, meu Deus, eu não tenho jeito. Eu não sei se vocês sabem o que é fábula. Fábula é uma pequena história de cunho moral, geralmente protagonizada por animais. Então não existem fábulas com gente, aí já é outro tipo de coisa. Então ele começa. Era uma vez uma barata chamada Gregório Samsa, que sonhava que era uma barata chamada Franz Kafka, que sonhava que era um escritor que escrevia acerca de um empregado chamado Gregório Samsa, que sonhava que era uma barata. Gente, é muito doido esse cara. Olha só, deixa eu ver se eu acho outra curtinha assim para ler para vocês. Tem que ser pequenininha. Tem que ser pequenininha. Estão vendo o nível de improviso desses vídeos? Se eu for combinar e planejar muito, não sai. Não sai. Deixa eu ver aqui um pequenininho. É sobre o raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar. Houve uma vez um raio que caiu 2 vezes no mesmo lugar, mas achou que já na primeira havia feito dano suficiente, que já não era necessário, e ficou muito deprimido. Eu adoro o raio que se deprimiu porque caiu 2 vezes no mesmo lugar. Meu Deus, é muito. Então, recomendo aqui, repetindo Augusto Monterosso. E como já vejo aqui o adiantado da minutagem, eu vou contar a vocês a história que aconteceu com o mestre Diderot e a Catarina da Rússia, como todos sabem, uma das grandes figuras da Idade Moderna, de governante da Idade Moderna, com todo o seu cortejo de coisas boas e coisas ruins, de coisas sábias e de coisas loucas. Essa mulher é uma mulher completamente fora do padrão, e não há uma régua dessas normais que sirva para avaliá-la. Eu tenho aqui esta biografia dela, Robert K. Massey, Catarina a Grande, Retrato de uma Mulher. O título é péssimo. Não sei se em português, se em inglês também tem esse título. Tem. O título é horrível e a biografia não é lá essas coisas todas, não. Olha o tamanho do livro. É irregular, tem umas coisas boas, outras ruins, tem umas coisas que são, sabe, irrelevantes para uma biografia de uma personagem como essa, mas lá pelo meio ele conta um fato, né, que aconteceu entre Catarina da Rússia e o filósofo Diderot, que vivia na França, não é? E juntou-se com D'Alembert e outros sábios da época para escrever uma enciclopédia que desse conta de todo o conhecimento do mundo deles, o mundo conhecido, o mundo ocidental europeu, dito ocidental europeu. Então, eles fizeram aquele grupo de intelectuais para iluminar
a escuridão que eles achavam que planava sobre a vida intelectual. E um dos mais conhecidos que trabalhava com ele era o D'Alembert, e eles trabalharam e escreveram, publicaram o primeiro volume em 1751, ou seja, no meio do século XVIII, e depois mais 10 outros volumes se sucederam. Esse movimento, liderado por Diderot e os enciclopedistas, veio a ser chamado, foi o famoso Iluminismo. Ok. Muito bem. Mas aí o que aconteceu? Diderot tinha problemas com dinheiro. Tinha problemas e chegou uma hora que ele tinha 43 anos, aliás. Tinha filhos, uma filha pequena, e a menina era doente, ele precisava de dinheiro para sustentar a família e fazer o tratamento e etc. Então ele decidiu, ele não tinha nada, era um intelectual para variar, né? Não tinha nada, era um pobre, e então ele colocou à venda a única coisa que ele tinha que era de valor, que era a biblioteca. Catarina então ouviu falar disso e resolveu, através de um amigo em comum, comprar os livros. Aí ele pediu 15 mil libras pelos livros. Catarina, linda Catarina, ofereceu 16 mil libras, mas com a condição que os livros passariam a pertencer a ela, mas permaneceriam na posse dele, de Diderot, enquanto ele vivesse. Disse a rainha: seria cruel separar o intelectual dos seus livros. Explicou. E assim, ele se tornou, sem que nem ele, nem os livros tivessem saído de Paris, no bibliotecário de Catarina da Rússia, que vivia lá em Moscou, lá em São Petersburgo, sei lá onde. E pela prestação desse serviço, ela lhe pagaria a ele o salário de 1.000 libras por ano. Mas, naquele tempo, você sabe como é, né? A rainha não vai lá e diz: tá aqui seu dinheiro, tome 1, 2, 3, não é assim. Deu uma ordem lá ao tesoureiro, não sei das quantas, para pagar a Diderot 1.000 libras por ano. E no ano seguinte, então, o camarada que devia fazer o pagamento esqueceu, não pagou. Aí ela soube disso, ficou muito irritada e enviou a Diderot 50 mil libras adiantadas, para que nos próximos 50 anos ele não precisasse fazer cobrança nem se queixar que não tinha recebido. Essas atitudes de Catarina, elas subiram o conceito da Rússia no meio do meio intelectual da Europa. É interessante, né? Um país tentando se distinguir através exatamente de atitudes ligadas à literatura, ao conhecimento e à cultura. Então, daqui, por cima destes 300 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não vou fazer a conta agora, não me atrevo, vai o beijo grande da professora Clotilde para esta criatura Catarina da Rússia, com todos seus erros e acertos. Aqui ela acertou. E essa é a história que eu deixo para vocês. Quem quiser se arriscar na biografia, tá aqui. Não recomendo não. Achei muito pesada, um pouquinho mal escrita, embora tenha esses momentos brilhantes. Então, minha gente, ficamos por aqui. Daqui uma semana eu volto. Você sempre vai encontrar na sexta-feira de manhã um Clotilde Comenta novo para animar o seu final de semana. E enquanto isso, você, depois de assistir esse, vai lá no canal, vai se divertir, pratica lá o ritual da felicidade, que é se inscrever no canal, clicar na mãozinha, etc, etc, etc. E eu deixo você aqui com meu carinho, meu coração. Beijo grande. Eu volto.